Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas, educador da modalidade handball. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, nosso conteúdo é um pouco mais específico para a preparação física do handball. Já pensando em fortalecimento, tá? Já falamos um pouco sobre o fortalecimento com o uso da borrachinha, né? Alguns vídeos atrás. E hoje eu vou passar para vocês o aquecimento com carga, né? Com peso. E aí eu vou tentar mostrar em vários planos. Hoje eu quero que a gente utilize um bastão, né? Pezinhos, se tiver bola ok, se não tiver tudo bem. E um colchonete ou uma toalha, um lugar onde vocês fiquem confortáveis para a prática. Primeiro ponto, handball é uma modalidade de muito contato físico. Né? Então a gente tem o tempo todo o embate, né? Para tentar parar o ataque adversário, para tentar ultrapassar a defesa adversária. Então a gente está o tempo todo usando o vigor físico. Então essa parte de fortalecimento é importante para evitar a lesão. Então quando você vai para o confronto, às vezes você pode acabar se lesionando por não estar preparado. Então a gente foca, né, também na parte da preparação física. O que a gente tem de qualidade? Como nesse momento a gente não consegue ter muita carga, né, fazer exercício com muita carga, o interessante é que a gente consiga dominar a nossa carga, né, o peso corporal, que é um dos mais difíceis de ser controlados frente, né, alguns exercícios. Então, por exemplo, um exercício mais difícil de fazer é a barra fixa, né? Aquela que você puxa para subir, né? Por quê? Você está sustentando apenas o seu peso corporal. Então, dependendo do seu poder ou da sua composição física, pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, depende aí de quanto você pesa, que é quando você vai sustentar. Então, isso na barra, isso no agachamento, isso na flexão. Então, todos esses exercícios livres, né, que você utiliza apenas o peso corporal, é um pouco mais complicado. Então, se vocês tentarem aí fazer, eu vou tentar fazer o máximo de flexão possível. Às vezes vocês podem fazer um pouco mais, mas não vão estar fazendo com a técnica e com o gesto certo. Então, uma flexão de braço, às vezes meu quadril cai antes, às vezes eu não consigo descer tanto, às vezes eu só faço um movimento de braço. Então, tentar facilitar isso para o controle do peso corporal nesse momento onde a gente está em casa, talvez seja a melhor opção para ser realizado, tá? Então hoje quero passar para vocês uma situação de mobilidade, fortalecimento e trabalho de força também de membros superiores, ok? Então aí, na casa de vocês, a gente já utiliza um colchonete, tá? Já pega um bastão, que pode ser um cabo de vassoura. Esse meu bastão ele tem carga, então tem areia dentro, então ele já fica um pouco mais pesado também para a gente tentar utilizar. Uma das coisas mais importantes aí para evitar lesão é ter a mobilidade e aquecer antes da prática, né? A gente já falou um pouco sobre isso também, e aí eu quero que a gente tente usar isso com mais frequência, que isso seja corriqueiro na vida de vocês, tá? Aquecer e se preparar para o movimento. Então aqui, com o bastão, eu quero que a gente tente fazer, levantar o cotovelo na altura do ombro e rotacionar ele para trás, tá? Só para eu tentar deixar a técnica de puxar o peso para trás boa, não com o cotovelo baixo e não com o cotovelo muito alto, só esse movimento de rotação para frente e para trás, tá? Dependendo da carga que vocês estiverem utilizando, vocês vão conseguir fazer muitas ou poucas repetições, tá? Então aqui a gente sempre trabalha dos dois lados, essa rotação para dentro e para fora, lembra do cotovelo na altura da linha do ombro, e a gente tentando utilizar com o máximo de qualidade essa técnica aqui, ok? Muda o joelho e aí eu quero que a gente tente fazer
é uma rotação e controlando o bastão, sem fazer com que ele faça esse movimento. Então trava ele e aí eu faço essa rotação de ombro, que é uma coisa que a gente faz comum no aquecimento. Rotacionar para trás e rotacionar para frente. Troca, leva a lateral, rotaciona para frente, rotaciona para trás. Fizemos esses dois, podem ser realizados aí, dependendo da qualidade física que vocês tiverem. Fadigou, para, descansa, 3 séries, até a fadiga, já é legal para vocês, tá bom? Aqui, mesmo de joelho, vamos trabalhar um pouco de mobilidade, né? Eu rotaciono lateral, encaixa o braço lá atrás, volta e passa por cima, tá? Vou fazer de lado, ó. Rotaciona, flexiona, vai lá para trás, flexiona, passa por cima, tá? Então a gente faz esse movimento de rotação, leva o braço bem lá atrás, na frente, passa para um lado, para o outro, para frente, atrás, lá na frente, atrás, lá na frente. Então essa rotação pode ser feita 10 vezes para cada lado, tá? Então a gente tenta fazer com o máximo de qualidade. Não precisa ter pressa, precisa ter qualidade durante os exercícios. Então esse movimento de encaixar, lá atrás, estufa o peito, puxa e volta lá na frente de novo, né? Depende de quando vocês fizerem, se vocês estiverem sentindo dor, já é um sinal de alerta para a gente fortalecer. Porque eu estou levando esse meu braço lá atrás. Se eu sinto dor nesse movimento aqui, já é um sinal de alerta, que eu preciso começar a fortalecer bem mais o ombro, bem mais meus membros superiores, para que eu não venha ter uma lesão mais para frente. Então qualquer movimento sem carga, onde eu já consigo sentir um pouco mais de dor, aí já é difícil, ok? Fizemos esses movimentos de mobilidade e aquecimento. Vamos trabalhar com carga. Aqui eu peguei 2 quilos, porque é mais fácil encontrar aí na casa de vocês. Não tenho carga, não tenho peso. Vocês podem colocar dentro de uma sacola, saco de feijão, saquinho de açúcar, farinha, qualquer coisa que consiga facilitar e levantar 2 quilos. Aqui tem 2 quilos, vocês podem, se tiver muito fácil, aumentar. Tudo depende da qualidade física de vocês e como que vocês vão se adaptar a esse treinamento, ok? Primeiro movimento que a gente vai fazer é um exercício de aquecimento, um pouquinho mais, tá? Então a gente vai pegar e fazer uma elevação lateral um pouco mais rápido e frontal um pouco mais rápido, só para aquecer, que vai ser exercício que a gente vai fazer mais para frente. 3 vezes, 15 repetições cada vez, 2 para o lado, 2 para frente e a gente fecha o aquecimento. Dica: toda vez que a gente estiver fazendo um trabalho de fortalecimento, vamos trabalhar primeiro musculatura grande e depois pequena. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com isso? Musculatura grande, a gente fala que são esses grupos musculares principais. Então, por exemplo, musculatura grande, peitoral, abdômen, onde ocupa uma porção maior do corpo. Costas, grande dorsal, né? São musculaturas grandes. Quadríceps, posterior de perna, tá? Então são musculaturas grandes, onde ocupa uma porção maior do nosso corpo. O que são musculaturas pequenas? E aí a gente vai dividindo por seções. Bíceps, né? A musculatura menor do braço, tríceps, parte posterior do braço, ombro, né? Anterior, médio e posterior, panturrilha, né? Sóleo, gastrocnêmio. Então a gente tem essas musculaturas pequenas. Então o que a gente consegue falar para vocês? Treine primeiro as musculaturas grandes, tá? Para que quando eu for fazer as menores, eu não chegue à fadiga antes, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer bíceps e depois eu vou fazer costa. Meu rendimento em costas, né, para musculatura grande não vai ser eficaz, porque
meus músculos pequenos eles atuam como secundários, como estabilizadores da musculatura grande. Então se eu faço esses pequenos, meu rendimento não vai ser a mesma coisa que quando eu estiver fazendo e treinando a musculatura grande. Então como que eu faria isso? Os secundários de peito, né, os músculos secundários de peitoral, são tríceps. Então se eu treinar tríceps, fazer flexãozinha fechada e depois for fazer flexão aberta, não é a mesma coisa. Eu vou fadigar antes e eu não vou conseguir melhorar meu rendimento. Então é esse exemplo que eu quero dar para vocês. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui e explicar realmente como que faz uma flexão. A gente encontra muita dificuldade e vê com os nossos alunos que ainda o movimento de flexão ele não é feito corretamente. Então às vezes nossos alunos eles se posicionam de maneiras erradas, tá? E aí essa maneira errada pode fazer com que ele se machuque, que venha a ter uma lesão por ele estar compensando de uma forma errada essa flexão que ele está tentando fazer. Então, primeiro passo, que é o mais difícil. O mais difícil é fazer a flexão sem o joelho no chão. Então o que a gente fala para os meninos? Que durante a flexão, minha mão ela tem que estar na altura, né? Bem aqui na altura do meu peito. E aí o que eu faço? Eu afasto a mão até meu cotovelo chegar a 90 graus aqui, ó. Então essa é a posição que eu tenho que estar na flexão. Então, ó, eu abro, cotovelo aberto, e é onde eu tenho que fazer. Então esse é o movimento onde eu tenho que estar. Não para frente, não aqui. Eu tenho que abrir o meu cotovelo, abrir o cotovelo e a mão para cima, onde eu consiga fazer o movimento. Então o primeiro movimento é a flexão com o joelho no chão. Então a gente passa aqui, ó, quadril um pouco para frente, ombro alinhado, tá? Com o braço não para frente e não muito na frente. Então, na linha, afasta cotovelo para fora e aí eu desço e subo. Desço e subo. OK? Então essa é a flexão que a gente passa no começo. Para nós alunos que estão iniciando. Douglas, para que eu preciso de fazer flexão no handball? Primeiro momento é um trabalho de força. Só que onde eu coloco isso efetivamente, a flexão auxilia muito quando eu estou marcando. A flexão nada mais é que eu estou fazendo um empurrão. Eu estou empurrando o chão para levantar meu corpo. Toda vez que eu faço esse trabalho de fortalecimento, me ajuda no sistema defensivo. Por quê? Eu preciso afastar meu adversário de mim. Então eu trabalho muito empurrando ele para fora. Lembrando que eu não estou falando para você agredir seu adversário empurrando ele. Eu estou falando que no handball eu tenho uma situação que é afastar o jogador do gol. Então eu uso esse movimento de extensão de braço. Tá? Não pensando em empurrar ele para ele cair de mau jeito, mas que eu consiga afastar ele do gol o máximo que eu puder. Tá? Então a gente utiliza muito a flexão para que isso melhore no sistema defensivo. Então vamos lá, joelho no chão, cotovelo frente, olha não para frente, mais um ponto fixo embaixo, eu desço, subo, desço, subo, de preferência encosta o peito no chão, sobe, encosta o peito no chão, sobe. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Nesse caso, quando estou iniciando a fazer flexão, não necessariamente precisa ter uma qualidade de repetições. Tentem chegar no máximo que vocês conseguirem fazendo ela com qualidade. Não adianta eu fazer 25 flexões assim, ó. Isso não é flexão, tá? Isso é um dos maiores erros que a gente vê dos nossos atletas. O quadril fica lá embaixo e aí eu só movimento esse daqui. Ou não desço, faço só isso daqui, ó.
Esse é um erro, esse do quadril é um erro, né? Esse daqui, ó, de só descer aqui. Então esses tipos de flexões são os que mais não é para ser feito, são os que estão feitos só para aquele famoso enganar. Vocês estão se enganando e não está adiantando de nada, tá? E aí onde a gente vai evoluindo? A partir desse momento que os meninos já estão com a habilidade de controle de braço ok, a gente começa a trabalhar com tirar um pouco o joelho. E aí o que a gente faz? A gente trabalha com eles na parte de subida e a gente fala para eles desabarem, colocar o peito e subir com o joelho. Então ajuda o joelho a subir, tira e desce devagarinho. Na fase excêntrica, né? Quando eu estou descendo é a fase excêntrica. Sobe com o joelho e tira. Sobe com o joelho e tira. Sustentou na fase excêntrica, aí nada mais justo que a gente trabalhar de descer, subir, descer, subir, tá? Então essa é a fase de construção da melhora da flexão. Outro exercício que seja mais prático e é o mais difícil de se fazer também em casa é a flexão fechada, onde a ênfase aqui de musculatura é o tríceps, tá? Por isso que é mais difícil, porque a gente está sustentando todo o tronco no músculo pequeno, não está tendo ativação completa do peitoral. Então quando eu faço a flexão fechada, em vez do meu cotovelo abrir, ela vai rente ao meu corpo, então ela passa lateral e aí ela sobe, tá? Então eu venho devagarinho e sobe. A dinâmica de evolução é a mesma coisa. Eu começo com o joelho no chão, mãos retas, tá? Ó. Toda a flexão, o braço tem que estar nessa situação. Então, olhando lá para baixo, eu deslizo o cotovelo ao lado do meu corpo, subo, desliza, sobe. Segundo ponto é a mesma coisa. Eu seguro, tiro o joelho, desço, põe o joelho, sobe. Tiro o joelho, desço, põe o joelho, sobe. E a completa é tira, sobe, sobe. Tá? Então essa é uma evolução da flexão para ser realizada em casa e elas são muito efetivas também. Ah, Douglas, mas eu já ouvi falar que a flexão ela serve como punição. Não, né? Querendo ou não, a gente está trabalhando com estímulos, né? O tempo todo com estímulos, só que pensando na evolução do atleta também, como um movimento, como trabalho de fortalecimento, que a gente já está aqui utilizando peitoral e as articulações de ombro, cotovelo e punho. No handball a gente utiliza muito ombro, cotovelo e punho, tá? Então a sustentação aqui já deixa meu punho com mais força, meu cotovelo protegido com tríceps mais forte e flexores de dedo também mais forte, e meu ombro, deltoide anterior, posterior e médio, também muito forte nessa situação. Ok, gente, adaptando também, né? Aqui a gente tem os pezinhos, mas em casa vocês podem pegar o cabo de vassoura e colocar a sacolinha pendurada, também pode ser utilizado. Eu falei um pouco sobre peitoral e tríceps, tá? Sempre agonista quando eu estou fazendo a força, antagonista quando eu estou descendo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre costas, né, musculatura grande, e bíceps. No hand, utilizamos muito essas musculaturas que costas como referência para arremesso, tá? Como a gente está empurrando, costas geralmente a gente puxa, né? Então a gente geralmente esse movimento de puxar o braço para baixo,
que aí é a musculatura de grande dorsal que ajuda a gente a fazer essa musculatura descer e desce o braço para realizar o arremesso. Tudo bem? Então é uma musculatura muito importante de se trabalhar também, de se treinar também. Né? Todas são, gente, todas são importantes. Então no hand, como é uma modalidade onde a gente corre, a gente salta, a gente muda de direção, a gente empurra, a gente encaixa, tá? Então rotaciona. Então a gente precisa ter uma estrutura corporal completa. Eu não posso treinar só peito, não posso treinar só costa, não posso treinar só ombro. Não adianta. A gente tem uma função completa no handball. Então se eu treino mudança de direção, se eu treino saída de corrida, se eu treino salto, eu preciso ter pernas fortes, arremesso forte com ombro, braço, peito, eu preciso aprender a marcar forte. Então, eu preciso treinar meu corpo completo. Então, a consciência física de vocês que vocês têm que ter é tudo. Eu preciso treinar tudo. Abdômen, músculos grandes, músculos pequenos. Ponto. Tá? Então, preparação física no handball, ela é importante, tá? Então tem isso como referência. Adaptação de exercício em casa. Para fazer costas, a gente faz o exercício que chama remada, tá? Então vocês peguem um cabo de vassoura, pendurem uma sacola com o quilo que vocês têm e vocês vão fazer uma remada, que é puxar o cabo de vassoura na direção do peito de vocês. Principais erros: não melhorar a postura, fazer assim, ó, tá? Com a corcundinha, isso não dá certo, isso faz a lesão de vocês acontecer. Então, primeiro ponto, sem carga, postura, pé para frente, vai abrir o peito, fechar a escápula são esses dois músculos aqui, a famosa asinha. Então a gente fecha a escápula, tá? E vai lá na frente. Então olha como minhas costas estão muito retas, está alinhada lá. Então minha escápula está fechada, porque ela não deixa eu fazer isso, ó. Com a escápula fechada eu abro o peitoral, travo a coluna e aí é onde eu vou fazer o movimento de remada. Então eu faço esse movimento aqui, ó. Imagina eu num barco, por isso chama remada, ó. Como se eu estivesse fazendo um remo. Então eu vou lá, pego o peso de vocês, fecho a escápula e aí eu vou puxar na direção da minha barriga, do meu abdômen. E aí eu faço o movimento de remada, tá? Então é fácil e muito importante para a gente realizar. Então esse é um exercício de costas que dá para ser realizado em casa sem muita dificuldade, sem nada. E aproveitando esse mesmo implemento, a gente vem, mesma situação, fecha a escápula, postura e eu faço um bíceps, né? A famosa rosca direta aqui na academia. Então eu faço fortalecimento de bíceps com um pezinho que eu acabei de utilizar para fazer costas. Então, funcional, né? Para vocês utilizarem nesse período de quarentena que nós estamos, sem muita dificuldade. Ok? Aí, Douglas, agora eu posso desmontar? Não, eu consigo utilizar agora para fazer os exercícios de fortalecimento de ombro, tá? Então, eu vou pegar esse mesmo pezinho que eu estava usando para fazer costas e bíceps e vou fazer ombro. Simplesmente postura e eu vou levar esse pezinho lá para cima. Então esse é um desenvolvimento que a gente faz. Lá para cima. Lá para cima. Lá para cima. Ok? Então esse é um exercício, ó, desenvolvimento. Equilibrou, passa lá na frente e sobe. Tá? Então esse é o exercício de desenvolvimento. Com o mesmo pezinho a gente faz a elevação frontal, que é, vou fazer de lado para vocês, postura, fecha a escápula, mantém a postura lá e aí eu faço a elevação
com um cabo de vassoura e os 2 pezinhos lá, ok? Simples assim. E para fechar essa sequência, 3 exercícios de ombro. A gente estava fazendo um aquecimentinho de rotação com um cabo de vassoura. Agora a gente vai fazer esse exercício com carga de verdade. Então a gente posiciona o braço reto e aí eu faço essa rotação para frente e para trás. Vou fazer de lado para frente, a carga está aqui. E aí eu faço esse movimento de puxada. Tudo bem? Ah, quero um extra. Vocês podem fazer esse movimento de remadinha, que é isso daqui, ó. Vocês vão puxar o peso para cima, rotacionar o peso para cima, desce e desce. Eu já passei esse exercício com a borrachinha, mas se vocês não tiverem condição de comprar borrachinha, não tem problema, o problema já está resolvido, que é um cabo de vassoura, 2 sacolinhas presas aqui, eu puxo, rotaciona, desce, desce, puxa, rotaciona, desce, desce, com mais tranquilidade. Ok? E para fechar essa nossa parte, vamos trabalhar com o que está faltando, né, desse tronco, né, esses membros superiores. Então, membros superiores entra abdômen como exercício também, tá? Então, o mais funcional que a gente utiliza, sem implemento nenhum, é a prancha, que também passa por momentos e por situações de adaptação, dependendo de como vocês estão. Primeira situação fácil de prancha é fazer a prancha com o braço estendido. Esse é o mais fácil de se fazer. Ah, eu tenho dificuldade. Mesma situação de flexão. Mantém lá, joelho no chão, depois sustenta. A prancha mais fácil é com o braço estendido. E aí eu fico lá, quantos segundos eu aguentar. Aí vem para aquela famosa, que é a prancha com o cotovelo no chão. Principais erros. Eu fazer a prancha assim, com o quadril lá embaixo, não está ajudando nada. Ou assim, a prancha com o quadril lá em cima. O certo é encontrar o eixo que deixa seu corpo retinho, o quadril alinhado com a coluna, tá? Então essa é a dificuldade que a gente encontra de manter mais alto ou mais baixo. E a gente pode brincar nessa situação de tenho a prancha, vou brincando de controle, tá? Então eu tenho um implemento, que nesse caso é a bola, consegui me adaptar, tenho a brincadeira de troca de lado, por baixo ou pela frente, tá? Então, gente, numa situação básica, em situações simples, nós conseguimos passar exercícios sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma demanda de um espaço gigantesco, só que vocês consigam treinar efetivamente todos os grupos musculares dos membros superiores, tá? Então trabalhamos um pouco de abdômen reto, peitoral, tríceps, bíceps, costas e ombro, tá? Então num completo, numa situação básica, sem nenhum peso sofisticado de academia, a gente conseguiu treinar nosso corpo como um todo. E fica mais uma vez minha fala para vocês. Físico não é castigo. Físico é aprimoramento para melhora na sua performance como aluno, como atleta, como jogador, como entusiasta, da melhor forma possível, tá?
Então, se eu quero desempenhar o handball sem me lesionar, né, sem sentir dores, com uma qualidade legal, eu preciso fazer pelo menos o básico de preparação física, que é muito importante. Tudo bem? Fica aqui meu agradecimento, né, a todos vocês. Ainda o recado que todos se cuidem, todos mantenham o distanciamento, né? A gente está ainda vivendo uma situação muito difícil no Brasil, né? Mas a gente tem que acreditar ainda que tempos melhores virão. Tudo bem? Gente, beijos e abraço e até o nosso próximo vídeo.